A asepsia comum consiste basicamente na lavagem das mãos. Abre-se a torneira e molham-se as mãos, evitando contato com a pia. Inicia-se aplicando sabonete líquido nas palmas das mãos em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície. Esfregam-se as palmas das mãos e, a seguir, esfrega-se a palma de uma mão contra o dorso da outra, entrelaçando-se os dedos e friccionando-se os espaços interdigitais. Esfrega-se então o polegar de uma das mãos com movimentos circulares da mão oposta e vice-versa. Depois, esfrega-se o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta em movimentos de vai e vem. Friccionam-se as polpas digitais e unhas de uma mão contra a palma da mão oposta em movimentos circulares. Esfrega-se o punho de uma mão com auxílio da mão oposta também em movimentos circulares. Por fim, enxagam-se as mãos evitando contato direto com a pia. Secam-se as mãos com papel toalha descartável no sentido das mãos para o punho. A asepsia é o conjunto de medidas utilizado com o intuito de manter a equipe médica, o paciente e o ambiente livre de germes. Logo, o ambiente asséptico é um ambiente livre de infecções. Já a antisepsia é o conjunto de medidas para você eliminar os germes que já estão no corpo da equipe e do paciente, além dos que já estão no ambiente, de forma que você ou destrói o germe ou paralisa sua atividade. A asepsia cirúrgica é utilizada quando se faz um procedimento em um local estéril, ou seja, totalmente livre de germes. O preparo do paciente envolve banho no dia da cirurgia, troca de roupa do corpo e da roupa de cama antes de entrar no centro cirúrgico, além da depilação e antisepsia da região do corpo que será operada. O preparo da equipe de cirurgia também envolve banho no máximo 2 horas antes da cirurgia, troca de roupa antes de entrar no centro cirúrgico, utilização de gorro ou touca, máscara e propé e higienização das mãos por um intervalo de tempo de 3 a 5 minutos. É importante ressaltar que durante a lavagem das mãos, o profissional já deverá estar paramentado com gorro, máscara e propé. A asepsia médica é realizada em ambiente hospitalar pelo profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem. Nesse método de asepsia, existem 4 precauções que devem ser tomadas, dependendo da necessidade, do ambiente e do paciente. A precaução padrão deve ser seguida para todos os pacientes, com suspeita de infecção ou não. Deve-se higienizar as mãos antes e depois do contato com o paciente. Usar luvas, pijama de manga comprida, avental, calça comprida sem rasgos e sapato completamente fechado, além de não usar nenhum tipo de acessório. Após o uso de materiais como seringas e agulhas, deve-se fazer o descarte em recipientes apropriados. A precaução de contato é feita quando há suspeita de uma infecção que pode ser transmitida por contato, seja pelo sangue ou secreções do paciente ou do profissional que está realizando o atendimento. Além dos procedimentos e materiais utilizados na precaução padrão, utilizam-se ainda óculos e máscara sem especificações para proteger o rosto. Os pacientes são colocados em vasos. Porém, quando não há essa possibilidade, deve haver uma distância de pelo menos 1 metro até os outros. Precaução para gotículas é indicada em casos de infecção por vírus ou bactérias que possam ser transmitidas por fluidos corporais, tais como espirro, tosse ou saliva que atinjam diretamente os olhos, boca ou nariz da outra pessoa. Todos os materiais e cuidados descritos nas outras precauções devem ser mantidos. Porém, a máscara utilizada pelo profissional deve ser a cirúrgica e o paciente não deve ser transportado. Caso seja necessário, o paciente também deve utilizar a máscara cirúrgica. O paciente deve ficar em quarto privado ou no mesmo local que outros pacientes infectados com o mesmo vírus ou bactéria. Precaução por aerossóis é indicada em casos de infecções que sejam transmitidas por germes que permaneçam suspensos no ar. Devem ser tomadas as mesmas medidas das precauções anteriores, com a adição de manter a porta do quarto do paciente sempre fechada
e utilizar a máscara PFF2 ou N95 para entrar no ambiente. Nas técnicas de antisepsia, é fundamental o uso de soluções desgermantes que não tenham comportamento corrosivo, irritativo ou alergênico para a pele e para regiões sensíveis. Existem algumas técnicas para antisepsia, porém, cada vez mais tem se questionado o uso de escovas e ou esponjas para isso. Pelo seu custo-benefício e por sua rápida ação, o álcool é amplamente utilizado para antisepsia, sendo seu uso semelhante ao da lavagem de mãos. Além dele, pode-se encontrar a clorexidina, que é o melhor antisséptico disponível atualmente, soluções de iodo, iodóforos, fenóis e cresóis. Há ainda o triclosan, encontrado nos sabões utilizados pelos cirurgiões antes das cirurgias. Tudo bem? A gente pode, claro. O nome dele é Caio, ele tem 60 anos, ele é diabético, ele estava internado por causa de uma cirurgia cardíaca há mais ou menos uns 10 dias e a cirurgia ela foi um sucesso, só que agora o paciente ele está retratando alguns problemas, algumas patologias. Ele está sentindo dor torácica acompanhada de febre, tosse e dispneia, que elas não estavam anteriormente sendo sentidas pelo paciente. E depois de uns exames laboratoriais de imagem e de cultura, a gente fechou o caso que era pneumonia por Klebsiella. Mas, doutora, a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe por que isso aconteceu. Ele estava bem na cirurgia e logo depois da cirurgia esses sintomas eles começaram. Então a gente precisa saber mais ou menos qual vai ser a nossa atuação para que a gente possa fazer um tratamento para o paciente. Entendi, então. Nesse caso, é a infecção hospitalar que ele adquiriu por estar aqui. Exatamente pelos fatores que você acabou de falar. São fatores de risco. Está internado por mais de 7 dias, ele já está dia 10. Ele é diabético, então é mais um fator de risco, ele já é idoso, acabou de fazer uma cirurgia invasiva, então são fatores que fazem com que ele tenha maior predisposição a ter infecção hospitalar. Sim, mas então agora a gente precisa fazer uma antibiótico terapia, certo? Exatamente isso. Como a gente está no hospital, é de maior facilidade que a gente consiga tratar isso, mas acaba acontecendo mesmo, mas é isso. Então tá bom, doutor, eu vou pedir para que comece então o tratamento por antibiótico terapia. Sim, exatamente. Chama também os familiares que a gente vai conversar. Claro. Embora tenha sido observado que o paciente adquiriu uma infecção hospitalar enquanto estava internado, ainda é possível haver infecção hospitalar após a saída do hospital, geralmente relacionada com a internação e os procedimentos a qual o paciente foi submetido. A partir da década de 90, o nome mudou para infecção relacionada à assistência à saúde. Essa infecção ocorre a partir da interação com os profissionais de saúde, com internação, cirurgias, procedimentos feitos em ambulatórios e cuidados domiciliares. Segundo a Anvisa, a maioria dessas infecções costuma ser tratada com facilidade, porém podem afetar seriamente a saúde de pacientes debilitados ou com baixa imunidade. Os principais fatores que deixam o paciente mais propenso a ser infectado são internação superior a 7 dias, cirurgias com probabilidade grande e média de perda de sangue, como as de emergência e de cabeça, diabetes, uso de catéter venoso central, uso de catéter urinário, pacientes que foram submetidos a traqueostomia, pacientes com cânceres relacionados ao sangue, ao sistema linfático e portadores do vírus HIV, e pacientes em UTIs em geral. Os locais com maior risco para as infecções relacionadas à assistência à saúde são o trato respiratório, trato urinário, local onde a cirurgia foi feita e corrente sanguínea. Com licença, você é o familiar do seu Caio? Eu sou na dele. Tá. A Emanuele é a médica responsável pelo seu avô, então a gente vai conversar com ela um pouco mais sobre a situação dele para você ficar um pouco mais informado. Bom, bem, obrigado. Doutora Emanuele, esse aqui é o familiar do seu Caio, então era conveniente você conversasse com ele um pouco sobre a situação. E aí, doutora, como é que tá? Então, eu sei que ele veio se internar para fazer cirurgia cardíaca, essa era a intenção inicial, só que é comum o paciente quando for hospital, vão ficar internado uns 2 ou 3 dias e começa a apresentar outros sintomas. A gente acaba investigando, fizemos outros exames e a gente descobriu que ele estava com uma pneumonia, mas não precisa ficar preocupado, pode ficar calmo, não fica nervoso. Isso é comum, acontece, e a gente tem todo o preparo para poder tratar disso. Vamos fazer todos os medicamentos necessários, o senhor pode visitar ele mais tarde, vai ficar tudo tranquilo. Mas ele tava tudo bem agora há pouco. Sim,
assim, é comum, é como eu te falei, ele já é idoso, tem algumas complicações, porque ele também é diabético, precisa até dar uma olhada nisso com o médico responsável, mas pode ficar tranquilo que é só isso mesmo, ele vai ficar bem. Obrigado. Nada, pode ficar à vontade.